E pessoal, domingo a gente vai ter um aulão, vocês estão sabendo? Compareçam, pessoal, compareçam. Nunca é demais. Então, tem melhor presente do que esse? Pai, a minha aprovação é o seu presente. Joga essa pra ele, quero ver, velho. Vai pegar no âmago, né, pessoal? Vai apelar. Bora. Último tecido, tá, pessoal? Vamos nessa, ó. Tecido muscular. Pessoal, tecido muscular vai ser o nosso último tecido aqui dessa rodada, tá? Como todos os tecidos, você precisa saber quais são as características dele, né? O tecido muscular, ele é formado por células bem diferentes, tá? Essas células do tecido muscular, elas recebem o nome de fibras, tá bom? Fibras musculares, tá? Sendo que essas fibras musculares, elas também podem, né, receber o nome de miócito. Na verdade, o miócito é o nome mais técnico, né, pessoal? Mio significa músculo e cito significa célula, tá? Como essas células elas são alongadas, né, ela tem essa característica de serem alongadas, a gente costuma chamar também de fibra muscular. Então, a fibra muscular é a mesma coisa que célula da musculatura. Não confunda, porque o tecido muscular formará quem? Os nossos músculos. E os músculos, eles são órgãos, tá? Formados, por sua vez, de tecido muscular. A característica dessas células é que elas são alongadas, tá? Então, essas fibras, esses miócitos, são caracterizados, né, por possuírem um aspecto alongado. Então, são células alongadas, beleza? São células alongadas, que podem variar no seu formato, podendo ter um formato mais cilíndrico, tá? Podendo ter um formato cilíndrico, podendo ter o formato, né, fusiforme, tá? Ou podemos ter forma ramificada, tá? Então elas podem ter formatos diferentes, mas todas essas células têm essa característica que é alongada. É uma célula meio que grande assim, né? Ela é alongada, tá? Qual que é a característica então do músculo, pessoal? Qual é a característica dessa fibra? O músculo é o conjunto das células, né? E as células, individualmente, elas atuam em que processo? São elas que vão promover a contração muscular. Tá bom? Então, eu posso dizer que a função dos músculos ou função do tecido muscular é realizar um processo chamado de contração, tá, gente? Contração significa o quê? Contração gera o quê? Exatamente. Contração gera movimento. Então, eu quero que vocês guardem essa característica. Tudo que tem movimento no corpo, é por conta de músculo, tá, gente? Ah, professor, mas são movimentos que eu não controlo muitas vezes. Sim, mas é realizado por músculo, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um movimento que é controlado, ou seja, que é consciente, e movimentos que eu não tenho consciência dele, né? Por exemplo, agora eu estou falando, gesticulando, caminhando, tudo consciente, né? Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui consciente dos meus movimentos, eu também estou com o coração batendo, existe ali a contração das minhas vísceras, os movimentos peristálticos, a minha pupila, hora dilata, hora se contrai, meus vasos, hora se dilatam, hora se contrai. Então isso tudo eu não controlo, né, gente? Então são contrações involuntárias, mas são movimentos, beleza? Então são movimentos. Então tudo que tem movimento no corpo envolve célula muscular, tá bom? Então a função dele, qual é? É movimento. Por exemplo, movimentos de ordem voluntária, né? Como, por exemplo, o ato de caminhar, né? O ato de caminhar, o ato de falar, o ato de me gesticular, tudo isso é ordem voluntária. E existe aqueles movimentos de ordem o quê? Involuntária, tá? Esses movimentos de ordem involuntária são aqueles que eu não controlo, mas são movimentos gerados pela musculatura. Então, sendo assim, que tipos de movimentos involuntários ocorrem no meu organismo? Exemplo, as vísceras, né? Tá? As vísceras, tá? Vísceras são os órgãos viscerais, o intestino, o estômago, o esôfago, tá? Os movimentos de condução do alimento ao longo do trato digestório, tudo isso é atividade
de musculatura lisa, né? Musculatura, né, de ordem involuntária, beleza? Porém, pessoal, os músculos, né? Ou seja, o tecido ele também tem outras funções, tá? Por exemplo, ele que está relacionado com os movimentos viscerais, tá? Das vísceras. Eu vou colocar vísceras, né? No caso, são os órgãos viscerais, beleza? O que mais? O tecido muscular que está relacionado com a minha postura corporal, tá? Muitas vezes a gente esquece, tá? Que a postura corporal, ela se mantém graças à força da musculatura, tá? Agora, por exemplo, eu estou com uma postura ereta, né? Mas eu posso ficar assim também, né? O que está gerando movimento e o que mantém a minha postura é a ação de músculos, tá? É a ação de músculos, tá? Então, postura corporal, nesse caso, também é uma função da musculatura. Que mais? O músculo ele também está relacionado com a produção de calor, tá bom? Então, nesse caso, ele contribui com a produção do calor também, tá? Por que, professor? Produção do calor. Pensa o seguinte, pessoal, quando a gente faz uma atividade física, você percebe que fica quente naquela região. Você faz academia, pessoal, você treina, você já levantou peso. Marcelo, quando a gente faz uma sessão ali, né, por exemplo, sei lá, levantamento né, faz bíceps ali com halter, né? Com a rosca livre. Pô, quando você faz o exercício, cara, como é que você toca no músculo, como é que ele tá? Ele fica tufado, duro e quente, né, meu amigo? Então, nesse caso, é o calor gerado pela atividade da musculatura. Como o músculo ele é um órgão que tem intensa atividade metabólica, queima muita energia, então ele gera muito calor também. Beleza? Você já percebeu que em situações que a gente está com frio, o que é comum o corpo fazer involuntariamente? Tremer. E o tremer é o quê? Não é movimento? Movimento para gerar o quê? Calor, tá? Então essa daqui também é uma das funções, né, da musculatura. Então a gente pode dizer que em relação às funções, tudo que tem a ver com movimento, seja de ordem voluntária ou involuntária, movimento dos órgãos, né, que você não controla, a postura do teu corpo, a produção de calor, tudo isso aqui está relacionado à atividade da musculatura. Tudo bem? Então guarda essas características. Ó, em relação a tecido, nós temos 3 tipos de músculos, tá? 3 tipos de tecidos que vão formar músculos, né? Diferentes do corpo. Quais são eles? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos basicamente 3 tipos. Quais são eles? Primeiro, você tem aquele tipo que a gente vai chamar de tecido muscular do tipo esquelético, tá? Nós temos um tipo de tecido muscular estriado do tipo cardíaco e temos um tipo de tecido chamado de tecido liso, tá? Como é que funciona esse negócio, gente? Nós temos, na verdade, 2 tipos de músculos, tá? Nós temos aquele músculo chamado de músculo estriado e aquele músculo que é chamado de músculo não estriado, tá? Do músculo estriado, a gente vai encontrar aquele músculo chamado de esquelético ou músculo estriado cardíaco. Por que a gente vai dar esse nome, músculo estriado? Porque é aquele músculo que vai conter estrias transversais, tá? Então, eles são caracterizados por possuírem estrias transversais. O que é isso, pessoal? Quando a gente olha esse músculo, né, no microscópio, a gente pode observar ao longo da fibra, a gente vai encontrar pequenas estrias, né? Essas estrias fazem parte da organização da fibra muscular, tá? E essas fibras, elas são perpendiculares ao corpo do músculo, né? Na fibra muscular. Então a gente vai ter, ó, essas fibras, né? Essas estruturas aqui que a gente consegue observar ao longo da fibra. Essas estruturas a gente vai dar o nome de estria, tá? Acontece que só quem tem estria é o músculo esquelético e o músculo cardíaco, tá bom? Esquelético e o cardíaco. O liso, ele não contém estrias, por isso que ele é chamado de não estriado, tá? Então ele não tem essas manchas, né? Essas estruturas que são organizadas na fibra, tá? Então nós temos basicamente 2 tipos de músculos, o que tem estria e o que não tem estria. Dos que tem estria pode ser esquelético, cardíaco.
tá? E o único que não tem estria é chamado de liso também. Por que esses nomes, gente? Porque o esquelético, ele já está dizendo, é aquela fibra muscular que vai formar quem? Os músculos da carne, né? Ou seja, a maior parte dos músculos que a gente tem no corpo, a maior quantidade de músculos que a gente tem no corpo são os músculos esqueléticos. São aqueles que, como o nome está dizendo, eles envolvem e abraçam quem? O esqueleto, o osso. Então, o músculo esquelético é aquele músculo, gente, que está ligado diretamente ao osso, tá? Portanto, é aquele que tem movimento de ordem voluntária, beleza? Então, todos esses músculos esqueléticos, que é o que a gente mais tem, é o que vai dar maior quantidade de peso para o seu corpo, é o músculo que está ligado ao teu esqueleto, tá? Esqueleto é o músculo que abraça o esqueleto, é a roupa do esqueleto. O esqueleto, ele serve para quê? Para sustentar os músculos, né? No movimento, beleza? Aí o músculo cardíaco é aquele que vai dar origem a quem? As células do coração, tá? Cardio significa coração, tá? Coração. E o músculo liso é aquele que não contém estrias. É aqueles músculos que são das vísceras, tá? São músculos chamados de músculos o quê? Viscerais, né? Então esses movimentos, por exemplo, né, do peristaltismo, né, do sistema digestivo, do tubo digestivo, a gente não controla. Todos eles são controlados pelo sistema nervoso, né? E aí a gente tem formas, a gente tem fibras ali que são de característica lisa, né? Sem estria. Então essas são os 3 tipos de músculos que a gente vai encontrar, tá bom? Bora falar pelo menos aqui de alguns, né? Ó, o primeiro tipo, né, que é o tipo de músculo chamado de músculo estriado esquelético, ele vai ter algumas características. O que você precisa saber? As características de cada tipo de músculo, tá? O músculo estriado esquelético, ele é caracterizado por ser assim, ó. Ele vai ter fibras longas, tá? As fibras dele são longas, tem esse formato cilíndrico, beleza? É uma fibra, gente, que vai ter essas estruturas que se organizam perpendicularmente à fibra. Quando a gente olha no microscópio essas estruturas, a gente observa como se fossem pequenas estrias, tá? Então é um músculo que contém estrias transversais. Além disso, essa fibra ela é formada por muitos núcleos, tá? Então é uma fibra que tem muitos núcleos, então ela é chamada de multinucleada, tá? As estrias elas são manchinhas que se aparecem perpendicularmente no músculo, mas o que acontece é que o músculo ele é formado por fibras menores chamadas de actina e miosina. Esses sistemas de fibras, né, vão formar uma estrutura que a gente chama de sarcômero, tá? Então, ou seja, você tem isso aqui, ó. As fibras de actina e miosina, elas vão formar uma organização no músculo dentro do citoplasma dele, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Essa organização das fibras, né, de actina e miosina, vão formar um sistema de contração, unidade de contração, que a gente vai dar o nome de quê? Sarcômero, tá? Então, quando a gente pega uma fibra dessa e vai analisar dentro especificamente, a gente vai ter um conjunto dessas estruturas aqui chamadas de sarcômero, né? Aí tu vai perceber que a fibra ela vai ter vários sarcômeros, né? Olhando isso aqui no macro, isso se apresenta como se fossem estrias, mas na verdade essas estrias nada mais são do que o quê? Do que a organização sarcomérica, ou seja, o sarcômero é a menor unidade de contração. Então as fibras, elas não são formadas por apenas um sarcômero, mas por vários sarcômeros. É como se fosse uma sanfona que encolhe e abre. Só que isso aqui, cara, é mais microscópico, né? Quando você olha a fibra macroscopicamente, ela se apresenta como se fossem estrias. Mas, na verdade, essas estrias são as orientações dos sistemas de sarcômero. É isso, tá? Beleza? Coisa que a gente não observa, por exemplo, aqui, ó, no liso. O liso ele não tem esse sistema de sarcômero. A contração envolve também essas fibras, mas só que ele não se organiza dessa maneira.
Por isso que a gente não observa desse jeito, tá? Aqui não, tá? Vamos colocar aqui então essas informações? Bora lá. O músculo estriado esquelético, ele é caracterizado por forma, né? Vamos colocar assim? Forma os músculos que estão ligados no esqueleto. Que estão, vou colocar assim, ó, conectados ao esqueleto, ou seja, aos ossos, tá? Ao esqueleto, aos ossos. Através de quem, pessoal? Como é que o músculo se liga no osso? Como é o nome daquele tecido conjuntivo, propriamente dito, denso? Tendão, né? Então, nesse caso, os músculos esqueléticos se ligam aos ossos, né, por estruturas que a gente vai dar o nome de tendões, tá? Então, esses são os famosos músculos esqueléticos, beleza. Outra característica, esse tipo de músculo, né, ele é formado por fibras, né, por fibras alongadas, de forma o quê? Cilíndrica, tá? Então, aqui eu tenho uma fibra, mas eu posso ter conjuntos de fibras ali, ó, né? Todas elas tendo essa característica, beleza? Que mais? Essas fibras, elas são estriadas ou lisas? São estriadas. Então vamos colocar assim, ó. Possui estrias transversais. Essa é a característica. Estrias transversais. Beleza? O que são essas estrias transversais que eu acabei de explicar para o Vinícius? São esses conjuntos de sarcômeros, que é a unidade de contração da fibra. Só que quando a gente olha macroscopicamente a fibra, esses sarcômeros, né, eles ficam organizados ao longo da fibra e isso se apresenta macroscopicamente como se fossem estrias. Tá? Não vá confundir com aquelas estrias de uma pessoa que ganhou muito peso e acabou emagrecendo muito rapidamente. Tá? Aquelas estrias ali é outra coisa, tá, gente? Ele é outra coisa. Então, as estrias transversais. O que são essas estrias transversais, para quem não captou? São as estruturas chamadas de sarcômero, tá? São as unidades de contração da fibra. E a gente chama de sarcômero ou miômero, essas estruturas. Beleza? Outra coisa, pessoal. Vocês acham que essa musculatura esquelética, ela é de contração voluntária ou involuntária? Contração voluntária, tá bom? Então, esse tipo de músculo, ele vai ter uma contração rápida, tá bom? Caracterizado por ter uma contração rápida, vigorosa, e ao mesmo tempo é uma contração de ordem voluntária, beleza? Ou seja, se é de ordem voluntária, significa que é uma contração que você controla, tá? É uma contração consciente. Então, todos os movimentos do corpo, movimentos corporais, caminhar, andar, falar, gesticular, tudo isso é de ordem voluntária, portanto, quem é que está exercendo esse tipo de movimento é a fibra do músculo estriado esquelético. Legal? Outra característica é que o músculo estriado esquelético, ele é multinucleado, tá? Então, é uma fibra que é caracterizada por possuir muitos núcleos, tá? Então, é uma fibra, uma célula multinucleada. Essa célula, ela se forma a partir do tecido da mesoderme embrionária, tá? Ou seja, mesodérmico, e essas fibras, elas ao longo da sua diferenciação, elas vão se fundindo, né, formando o que a gente chama de sincício, tá? O sincício é o resultado da fusão de várias células ao longo da sua diferenciação e forma uma fibra longa com vários núcleos. Você poderia me justificar por que a presença de vários núcleos, assim? O que isso pode indicar em termos assim de função e evolução? Muita energia. A fibra muscular é uma célula que metaboliza pra caramba, né? Então, como o trabalho dela é movimento, né, contração, gasta muita energia, tem consumo excessivo de nutrientes orgânicos, né? Glicogênio, glicose para as atividades. Então, requer muita atividade. Síntese proteica, né? Tá? Então, justifica-se a quantidade excessiva de núcleos porque é um tipo de célula com intensa atividade metabólica, tá? Qual é o nome das proteínas que o músculo tem dentro dele, pessoal?
A proteína ela vai receber o nome de actina e miosina, tá? Então todas essas fibras aqui, ó, elas vão conter no seu interior sistemas de contração. Esses sistemas a gente chama de sarcômeros, tá? Imagina que a fibra é tudo isso aqui, ó. E aí a gente vai ter várias unidades de contração, que a gente vai dar o nome de sarcômero. Aqui eu desenho uma unidade, né? Uma unidade, mas elas ficam aqui, ó, espalhadas ao longo da fibra todinha, tá? Uma unidade. Então a fibra, ela se contrai, ela diminui a unidade sarcomérica, ela distende, ela relaxa, tá? Então imagina você fazendo um movimento de um músculo, por exemplo, o meu bíceps. Qual a finalidade do bíceps? É levantar meu antebraço, né, pessoal? Então você tem aqui o músculo bíceps, né, que ele tem uma origem, né, no osso, mas ele tem a sua inserção no antebraço. Quando a fibra ela se contrai, o que ela faz? Ela diminui o espaço sarcomérico, não é isso? Ela não faz isso? Como ela diminui, o que vai acontecer? Essa diminuição da fibra vai fazer com que eu consiga levantar, puxar meu antebraço. Isso é o movimento, né? Quando essa fibra ela relaxa, o que vai acontecer? A distensão do músculo, tá, gente? Então eles normalmente têm ações antagônicas. Maravilha? Então essa é a característica do músculo estriado esquelético, tá? A gente vai ficando com essa fibra aqui. Na próxima aula a gente termina esse assunto e a gente já pode avançar para um outro conteúdo, tá, gente? A gente já vai entrar na fisiologia, né? Tá bom? Calma, tá acabando. Beleza?